Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast, iniciamos com a narração do texto bíblico, na versão NVI. Em seguida, no episódio dedicado ao capítulo, refletimos sobre os temas centrais apresentados na narração bíblica. Começando com o texto bíblico. Gênesis, capítulo 6. A corrupção da humanidade. Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas, e dentre elas tomaram por mulheres as que eles desejaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias e também posteriormente, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e estas lhes deram filhos. Estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O Senhor disse: Eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé e o dilúvio. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e sim estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. É assim que você a fará. 300 côvados de comprimento por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Faça a cobertura com um vão de 1 côvado entre a cobertura e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um intermediário e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Contudo, estabelecerei a minha aliança com você, de forma que você entrará na arca. Você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você trará para a arca um casal, um macho e uma fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal de rebanho, e de cada espécie de animal rastejante da terra, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Você deve recolher e armazenar todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá! Vamos direto ao ponto hoje. Gênesis capítulo 6, na versão NVI. A ideia é fazer uma análise mais a fundo dessa passagem, sabe? Que fala de um mundo bem corrompido. E da reação de Deus e, claro, da história de Noé. Tem muito elemento forte aqui pra gente conversar. Sem dúvida. É um capítulo que, nossa, toca em pontos bem sensíveis, né? Tipo, essa relação entre o divino e o humano, como o mal se espalhou tanto. A resposta de Deus que envolve pesar, julgamento, e aí no meio disso tudo, a salvação, por meio de Noé, que é descrito como justo, né? Bem no meio daquela geração. Exato. O capítulo já começa descrevendo um cenário peculiar. A humanidade crescendo e essa união meio misteriosa. Os filhos de Deus
com as filhas dos seres humanos. Isso nos versículos 1 e 2. Isso, e o texto diz que dessa união surgem os nefilins. Isso, os nefilins, que são chamados de heróis do passado, homens famosos. Isso está no versículo 4. Mas assim, por que destacar essa união específica logo antes de falar da maldade geral? Qual a conexão? Olha, essa é uma pergunta excelente. E, assim, existem várias teorias sobre quem seriam esses filhos de Deus, né? Alguns dizem anjos caídos, outros falam da linhagem de Sete, ou até reis poderosos da época. Entendi. Há um debate aí. Sim, o debate grande. Mas, independente de quem eram exatamente, parece que a narrativa usa essa união como um sintoma, talvez. Um prelúdio da desordem que estava tomando conta. O ponto central mesmo é a consequência. Uma corrupção que se alastrou de um jeito... O texto é muito forte, né? Diz que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era sempre e somente para o mal. O tempo todo. Versículo 5. Nossa, sempre e somente para o mal. É uma descrição radical mesmo da situação. Totalmente. Prepara o terreno para a resposta divina que vem a seguir. E que resposta, hein? É descrita de uma forma avassaladora. O versículo 6 fala que o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano sobre a terra. E o mais impactante, e isso lhe cortou o coração. Essa expressão cortou o coração, nossa, tem uma força enorme, né? O que isso nos diz? Diz muito. Revela uma profundidade de sentimento divino que às vezes a gente não associa direto com a ideia de juízo, sabe? Esse arrependimento não é como o nosso. É tipo, admitir um erro. É mais uma expressão de dor profunda mesmo. Um lamento pelo rumo que a criação tomou. Uma tristeza divina, então. Exato. Um pesar divino que vem antes daquela decisão drástica de eliminar da face da terra o ser humano. E até os animais, né? Como diz o versículo 7. Mostra essa conexão profunda entre a humanidade e o resto da criação naquele contexto. Faz sentido. Mas aí, no meio dessa escuridão toda, aparece uma figura diferente. O versículo 8 há um ponto de virada total. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. É a exceção. E logo depois, no versículo 9, ele é descrito como homem justo, íntegro entre o povo da sua época. E mais, ele andava com Deus. Que contraste gigantesco. Exatamente. Essa justiça, essa integridade de Noé, e principalmente essa comunhão, andar com Deus, isso o destaca completamente do resto. É por isso que ele é o escolhido. E Deus confia a ele uma tarefa, monumental. Construir a arca. E as instruções são muito específicas, né? Muito. Os versículos 14 a 16 detalham tudo. Madeira de cipreste, fazer compartimentos, revestir com piche por dentro e por fora. E as dimensões, gigantescas. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Isso dá mais ou menos 135 metros por 22,5 por 13,5. É enorme. E ainda com andares, uma abertura no topo. Imagina o tamanho disso. E a fé que Noé precisou ter para começar um projeto desses. Com um propósito tão pesado, né? Preservar a vida no meio de uma destruição anunciada. Exato. O propósito era claro. Salvar Noé, a esposa, os filhos, as noras e casais de todos os seres vivos. Isso está nos versículos 17 a 20. E também estocar comida para todo mundo, né? Versículo 21. Uma logística impressionante. Com certeza. E o capítulo termina com uma afirmação chave no versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Essa obediência ao grande contraste com a desordem geral. Verdade, a obediência dele se destaca. Sim. E a arca se torna esse símbolo, né? Um símbolo flutuante de esperança, de preservação e da aliança específica que Deus faz ali com Noé, no versículo 18, mesmo em meio a um juízo tão severo. E com isso, a gente fecha essa análise de Gênesis 6. Uma passagem que mostra, assim, a escalada da maldade humana, a dor profunda de Deus, um juízo devastador, mas, ao mesmo tempo, como a justiça e a obediência de uma pessoa podem abrir caminho para a preservação e para um novo começo. Isso. E fica talvez uma última reflexão que o próprio texto sugere. Lembra lá no versículo 3? Antes mesmo de detalhar o dilúvio, Deus fala em limitar a vida humana a 120 anos. Sim, tem essa parte antes. Pois é.
Como será que essa limitação no tempo de vida se encaixa nessa narrativa maior? A narrativa sobre a corrupção e o juízo que domina o resto do capítulo. É um detalhe interessante para a gente continuar pensando, né? Sobre as camadas dessa história tão densa. Você ouviu mais um episódio do Juízo e Sabedoria, onde fé e conhecimento caminham juntos. Curta, compartilhe com a sua família e seus amigos e continue com a gente nos próximos episódios. Juízo e Sabedoria. Fé e luz para o seu caminho.